Noite na presença de Deus. Tudo bem com vocês? Que vençam hoje, amanhã e sempre. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos 80 dias de dedicação ao templo, segundo dia de jejum. Agora às 18 horas, estamos a entrar no segundo dia de jejum para a glória de Deus. Compartilhe conosco aí abaixo nos comentários como foi a sua primeira experiência, qual foi a experiência deste primeiro dia. Tenho certeza que pessoas que lerão o seu relato irão se identificar, serão encorajadas a partir do seu testemunho a entrarem ou seguirem este propósito maravilhoso. 10 dias de jejum. 10 dias de jejum. Jejum parcial, amém? Jejum, oração em línguas, oração com entendimento, leitura da palavra de Deus, comunhão com Deus e com o seu povo. Nestes 80 dias de dedicação ao templo, estamos a nos dedicar não somente ao templo físico, né, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, mas também ao templo espiritual, templo místico, chamado corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos nos dedicar ainda mais a estarmos em comunhão uns com os outros, amém? Você que não faz parte de uma comunidade de fé, ainda não pertence a uma família, Deus tem uma família para você. Eu tenho certeza que se esse vídeo apareceu para você, você abriu este vídeo, esta família é para você. Então venha pertencer a esta família. Nós estamos em Boa Vista, Roraima, amém? Independente se você mora perto ou longe, você pode se conectar conosco, passar a pertencer a esta família, mesmo que seja de modo online, exatamente, até que esta família chegue também na sua cidade, no seu estado ou na nação onde você está, no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estão todos alegres com Jesus? Então comentem, curtam, não é inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus, o Rei da Glória. Ative o sino de notificações aí para receberem novos vídeos no nome de Jesus, o Rei da Glória. Nós estamos com quadros maravilhosos, além dos 80 dias de dedicação ao templo. Também estamos com um quadro maravilhoso que se chama Fala Deus, exatamente, que sairá agora às 18 horas, no nome de Jesus. Então esteja conectado, amém? Participando, sendo edificado. Deus está falando com o seu povo, você não pode ficar de fora, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Já iremos orar para entrarmos neste segundo dia de jejum, mas antes eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis traz o relato, né, de como ocorreu a criação. Moisés recebe esta revelação do Senhor. Moisés não estava no princípio, mas Deus, o Papai, o revelou o princípio de todas as coisas, acrescentando aqui o seu entendimento e enriquecendo no conhecimento acerca da verdade bíblica. Moisés, o profeta Moisés, um dos maiores profetas de Israel, reconhecido até hoje como um dos maiores, ok? Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? E existem muitos salmos que foram retirados e colocados no livro de Salmo, Salmo de Davi, amém? Houveram colaborações de Moisés também. Eles pegaram, né, anos depois e colocaram ali no meio do compêndio. Coisa linda, maravilhosa, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta realidade. Então, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Louvado seja Deus, amém? Então, Moisés não estava no princípio, mas Deus, oh, aleluia, Deus que é o próprio princípio, ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Séculos depois de tudo ter ocorrido, ele revelou a Moisés. Moisés em detalhes, recebeu e escreveu. Amém? Então, fechando essa parte, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 26. Aqui está o relato da criação. E Deus estabelece a coroa da criação. O apóstolo, coroa fala de governo, sim ou não? Coroa fala de reino, sim ou não? Coroa fala de capacitação, o símbolo de capacidade para exercer domínio, reino.
conquista, né, de território, proteção de um território, autoridade sobre o território. Deus estabeleceu então a coroa da criação. Quem é a coroa da criação? Você, eu, nós que estamos em Cristo Jesus. Se você não assistiu o vídeo de ontem, você precisa tornar a assistir. Amém? O episódio 1 destes 10 dias de jejum. Amém? Você precisa ouvir o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 17. Fala sobre reinar em vida. Pare tudo agora, volte lá, depois você volta aqui novamente para poder entender com clareza aquilo que Deus está falando. Amém? A coroa da criação. Nós somos a coroa da criação. A humanidade foi criada, foi projetada por Deus para ser a coroa da criação, para exercer governo, para exercer autoridade, para ser a representação perfeita, exata. Eu estou gravando esse vídeo, estou sentindo muito Deus enquanto eu falo convosco. Aleluia! Louvado seja Deus, eu estou extremamente alegre, cheio de Deus, e eu oro para que esta glória invada agora o ambiente que você se encontra, que este fogo passe a queimar agora dentro de você e também sobre você e cada área da sua vida, no nome de Jesus, porque é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fomos criados para isso, para exercer governo, domínio, autoridade. Aleluia! E aqui está verso 26. E disse Deus, lembrando que este é o 6º dia, amém? Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Glória a Deus. Ser imagem de Deus é ser um espírito como ele é. Já tenho anunciado isso aqui. Ser semelhante a Deus é fazer o que ele faz. Então, olha o que Deus disse: façamos uma humanidade de nós, como nós, para fazer o que fazemos. Aleluia. Aleluia. Então, ser imagem de Deus é ser um espírito como ele é. Somos seres espirituais, por isso que entramos em jejum, por isso que estamos a jejuar, porque somos seres espirituais, estamos através do jejum tornando a nossa origem divina, a nossa origem espiritual. Louvado seja Deus. Escreva aí embaixo, aleluia, glória a Deus, amém. E ser semelhante a Deus, ou a semelhança de Deus, é ter a mesma capacidade de fazer o que ele faz. Governo. Eu oro para que este jejum desperte em ti, desperte em nós, desperte em todos que estão debaixo da influência da minha voz a consciência divina. A consciência divina. E uma vez que esta consciência divina for ativada, passará a haver a capacitação divina, ou a capacidade divina para exercer a vontade de Deus, aqui na terra como é nos céus. Alguém tem que louvar o nome do Senhor Jesus por isso. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Então, por que fomos criados? A humanidade foi criada à imagem, conforme a semelhança de Deus. Olha só que interessante, que eles tenham domínio, ou seja, governo, exerçam autoridade a partir de um reino. Aleluia, glória a Deus. Reinar em vida, queridos. Amém? E esse governo é sobre o quê? Sobre toda a criação. Olha o exemplo. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Verso 27, para enriquecermos a leitura. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. Tanto o homem, Ish, como mulher, Ishá, no hebraico, Ish e Ishá. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Então, neste jejum, nós estamos sendo despertados a isso. Estamos mostrando a nossa barriga, ao nosso estômago, ao nosso corpo natural, que não é ele quem manda em nós, mas nós quem mandamos, quem governamos nele. É impossível governarmos a criação
se não conseguimos governar o nosso próprio estômago, os nossos próprios apetites, se não conseguimos governar o nosso próprio corpo natural, cuidar bem dele, zelar por ele, estamos compreendendo? Deus está nos despertando para isso. Vamos entrar juntos neste segundo dia de jejum, conscientes disso, que durante estas horas, entramos agora às 18, sairemos amanhã ao meio-dia, nós adquiramos, oh meu Deus, nós adquiramos a consciência, aleluia, sejamos tremendamente ministrados pelo Senhor em tudo, enquanto oramos, enquanto lemos a nossa Bíblia, amém? Enquanto ouvimos as ministrações que Ele irá nos direcionar a ouvir, amém? Enquanto temos comunhão uns com os outros e juntos com Deus. Ore comigo agora. Pai, em o nome poderoso de Jesus oramos, te agradecendo. Obrigado pelo primeiro dia de jejum que tivemos. Obrigado por este segundo dia. Entramos agora conscientes e pedimos mais. Revela-nos mais. Oramos por espírito de sabedoria e de revelação, de modo que nós compreendamos, papai, a tua perfeita vontade, que ela seja feita na terra como nos céus. Começa em nós. Diga ao Pai, começa em mim. Começa na minha casa. Em o nome de Jesus, Pai, começa em nós. Começa na tua igreja. Desperta-nos, Pai. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós tenhamos a certeza, a convicção de que nós nascemos, fomos projetados pelo Senhor, criados pelo Senhor, para reinar em vida. E nós começamos pelos nossos apetites, começamos pelo corpo físico. Não somos guiados pelo corpo físico, somos guiados pelo nosso corpo espiritual. Espírito Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos. Oramos também pedindo que os anjos que já foram designados para nos auxiliarem hoje, nos auxiliem em todo este tempo, em o nome de Jesus. Se você está entrando agora em jejum, neste propósito, ainda não sabe o que se pode ingerir, o que não se pode ingerir, volte lá no primeiro vídeo. Tem vídeo tirando dúvidas, tá? Lá eu tiro todas as dúvidas, ok? Em o nome de Jesus, permaneça junto conosco até o final. Que Deus abençoe a todos, que vençam hoje, amanhã e sempre. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam este canal, saibam do que Deus está fazendo e movendo. No nome de Jesus, não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e vamos juntos, caminhando, crescendo de glória em glória, vitória em vitória para a glória de Deus. Deus abençoe, amo vocês, até o próximo vídeo.